Então, para quem não me conhecia, sejam bem-vindos, prazer em conhecê-los. Eu sou o professor Roberto Poton, que eu apresentei um pequeno currículo aqui para vocês, né? Doutor em Fisiologia do Exercício, né? Mestre e doutor em Fisiologia do Exercício. Então, eu sou graduado pela Universidade Estadual de Londrina, fiz 4 anos de bacharelado, né, em Educação Física. Aí, na sequência, eu ingressei no curso de especialização em Fisiologia Humana, né, que era um curso que foi oferecido na época no Centro de Ciências Biológicas da UEL, né, um dos centros mais renomados do sul do país em relação, né, à fisiologia. E então, dei continuidade com os estudos voltados à fisiologia, né, onde eu fiz o meu mestrado e doutorado também na linha de Fisiologia do Exercício, né? E a paixão pela biomecânica está presente desde sempre, desde os momentos de estágio, né? Quando eu já tinha uma proximidade com o treinamento de força, como estagiário, né? Como um consumidor de informações, né? De conhecimento voltado a essa área. E de lá para cá eu vim investindo, né? O meu conhecimento em relação à biomecânica, à cinesiologia, né? Eu sempre tive um agrado muito grande. Claro que em função de projetos pessoais, de agenda e tempo, não tive a oportunidade ainda, não consegui conciliar um tempo para fazer uma especialização voltada à biomecânica. Algumas pessoas me perguntam, Poton, por que você não é especialista em biomecânica? Eu não encontrei tempo na minha agenda para dedicar, né, o meu conteúdo para essa área da biomecânica em relação à aquisição, né, de títulos, tá? Mas a minha formação básica é essa. Tenho aí uma experiência cerca de 10 anos de treinamento de força, e quando eu digo experiência, ela é profissional, ela não é como estagiário, tá? É onde eu atuei na academia diretamente, então foram 10 anos diariamente trabalhando em academias, né? Então, de segunda a segunda, eu estava ali naquela pegada, né, que muitos de vocês já devem conhecer, que é aquela pegada bruta, né, do período da manhã, à tarde, vai até o final da noite, né? Trabalhei em vários turnos, período apenas da manhã, período apenas da tarde, período da noite, que é o fechamento, né? Um período mais crítico também. Então, tive grandes experiências ao longo aí dessa minha vida profissional, né? E sendo, né, instrutor e personal trainer, eu acabei atendendo vários públicos. Então, eu tive uma oportunidade de lidar com vários tipos de pessoas, né, com vários tipos de necessidades, com vários tipos de objetivos, e isso me enriqueceu muito, tá? E aí, sempre, né, desenvolvendo o lado acadêmico. Então, no começo eu tinha uma curiosidade, que o que eu via às vezes no artigo científico, às vezes não se aplicava na prática. E às vezes o que eu via acontecendo na prática, de uma forma muito comum, não eu enxergava nos artigos. E eu falava, mas espera aí, alguma coisa está falha nesse meio, né? Algo está faltando para unificar esse conhecimento, né? E aí eu comecei a tentar entender melhor como aqueles artigos eram produzidos, como aquela ciência era produzida, até onde nós poderíamos encará-la de forma aplicável no nosso dia a dia, né? E até onde o que nós fazíamos no dia a dia tinha validade para a ciência, né? E assim eu fui crescendo no pleito, né, acadêmico profissional, tá? Então, hoje eu sou professor de cursos de graduação, de pós-graduação, tenho investido muito nessa área da biomecânica em relação aos estudos, né? E estou aí, né, no Instagram, estou aí com a galera toda, compartilhando, né, trocando conhecimento e enriquecendo junto com todos aí, somando a nossa área. Tá? Então sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês, para quem não me conhecia, esse sou eu, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, então dando início à nossa aula, né, ao nosso mês da Biomecânica Free, Bases da Biomecânica e Cinesiologia aplicada ao treinamento de força. A nossa primeira aula hoje, ela fala de leg press. Tá? Vamos ter uma abordagem aqui voltada ao leg press sobre aspectos biomecânicos e cinesiológicos. Tá? Vamos falar de algumas variações, onde posicionar os pés naquela plataforma, para cima, mais embaixo, os pés mais afastados, os pés mais juntos, ponta dos pés para fora, ponta dos pés para dentro, onde é que eu devo posicionar, onde é que eu devo orientar, né, a posição desses pés por parte do praticante, né? Como eu devo me posicionar para poder analisar este leg press sendo realizado por um aluno, né, por um paciente ou um cliente. Então, nós vamos delinear esse conteúdo de forma que seja aplicável no nosso dia a dia. Tá? Nós temos que ter algo palpável, né? Ciência por ciência, ela tem a sua importância, sem dúvidas, né? Mas nós precisamos de uma ciência que seja também palpável e esteja mais próxima de nós. Então, eu vou apresentar alguns artigos para vocês e nós vamos extrair aquilo que pode ser, de fato, aplicável no nosso dia a dia, mesmo que seja necessária alguma adaptação do conteúdo, né, alguma lapidação das informações, mas é assim que a gente vai trabalhar esse conteúdo hoje. Tá? Eu coloquei aqui para vocês, né, como é que nós vamos proceder em relação à próxima aula. Tá? Como eu disse,
essa primeira aula, ela teve as suas inscrições esgotadas com apenas 45 minutos, né? Então foram 100 pessoas inscritas. Infelizmente, a gente não consegue determinar quem de fato estará no dia da nossa aula, tá? Mas nós temos que assumir aí essa responsabilidade de 100 vagas, 100 inscritos, não tem como, né, abrir para mais pessoas. E se as 100 pessoas se inscreveram, e se 100 pessoas forem assistir a aula, né? E aqueles outros ficam de fora? Então, agora, no dia 18, semana que vem, teremos uma aula também com essa mesma abordagem, com essa mesma didática voltada para o supino, tá? As inscrições, elas abrem amanhã, meio-dia, mas para quem estiver nesse grupo que eu vou divulgar do Telegram, eu vou liberar as inscrições às 11h30, tá? Então, às 11h30, quem quiser já vai ter acesso ali a esse link, né, a esse formulário do qual vocês preencheram, para que a gente possa, então, delimitar, de fato, essas vagas para pessoas que conseguem se comprometer e estar presente conosco, tá? Depois, meio-dia, eu libero lá no Instagram e a gente segue o mesmo fluxo, tá ok? Lembrando que esse material, então, depois ele fica disponível para vocês também lá no Telegram. Assim que ele se tornar disponível para mim, né, uma vez que for feito o upload, ele vai ficar também disponível para vocês. Bem, pessoal, então bora estudar. Já nos apresentamos, né, já dei uma ótima tarde a todos vocês, né, um prazerzaço estar aqui com vocês. Então agora chegou a hora, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do leg press, vamos ver o que nos espera aqui, né, nos próximos slides, tá? Bem, primeira coisa que eu quero trazer para vocês, né, é algo bastante interessante, é onde buscar a informação. Tá? Quando nós falamos de uma análise de um exercício, ou enfim, da prescrição de uma variável, onde eu busco a informação, professor? Olha que curioso, eu coloquei aqui para vocês a primeira fonte, né, de busca a qual nós nos metemos, Google. Ah, leg press? Deixa eu correr para o Google. Então, o que eu fiz? Fui lá no Google e joguei a palavrinha leg press. Simples assim, uma busca bem simplória. Leg press, Googão. Vamos ver o que apareceu. Olha lá, mais de 2.240... Não, é isso? Isso. Não, são dois? Como é que é? 2.240.000.000 de resultados, é isso mesmo? Em 59 segundos? Será que eu fiz a leitura correta desse número? Né? Olha quanta informação disponível no Google. Né? Ok. Mas não, Potom, o Google é muita coisa, é muita informação, então vamos delimitar isso. Né? Eu acho que a gente pode buscar uma outra fonte, né, de dados aí. Maravilha. Então vamos lá. No Instagram. Né? E aí quando a gente faz a busca de uma hashtag, legpress lá no Instagram, olha que curioso, 688.734 publicações. Isso que estava marcado com a hashtag legpress. Tem muitas outras publicações que não são marcadas com essa hashtag e que também fazem, né, menção ao aparelho, ao exercício de leg press. Né? Nós sabemos disso. Né? Fora que há muitos outros profissionais que divulgam esses conteúdos, mas também não marcam esse conteúdo com essa hashtag. Às vezes nem marca com nenhuma hashtag. Tá? Mas é só para vocês terem um panorama, veja. Então, no Google, mais de 2 bilhões de informações. No Instagram, mais de 600.000 publicações relacionadas ao artigo. E a gente ainda se pergunta, onde é que eu busco essa informação, Potom? Será que é no Instagram? Será que é no Google? Né? Onde é que eu faço essa busca? Tá? Só que nós temos que entender que há uma certa cautela com a interpretação, né, destas informações. Tá? Então, veja, eu tenho lá mais de 2 bilhões no legpress, eu tenho mais de 600.000 informações no Instagram, porém, nós temos algumas limitações relacionadas a essas informações. Então, veja, né, qual é o problema de se fazer essa busca nada consistente, nada sistemática, e aí, né, nós temos alguns problemas. Claro que há muita informação de conteúdo, tanto no Instagram quanto no Google, isso é indiscutível. Temos excelentes profissionais nas duas bases de dados. Né? Nós estamos lá. Tá? Mas, veja, nós corremos um grande risco, né, de ser expostos a algumas situações bastante curiosas. Tá? Veja, o meu intuito não é dizer que o que nós estamos vendo na tela está errado. Não é essa a minha ideia. Eu não quero jamais julgar, né, as pessoas que estão aqui realizando tais movimentos nesse formato, mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque isso é recorrente. Né? É claro que algumas situações aqui são até mais curiosas, né, como esse indivíduo aqui, né, de ponta cabeça no leg press, apenas com a cabeça apoiada. Né? Traz um fundo de curiosidade e não dá a entender que parece que ele fez aquilo só
né, para fazer ali uma piadinha com o exercício. Mas quando a gente olha para as outras situações, elas podem até ser mais comuns do que parece, né? Eu imagino que quem seja adepto do treinamento de força, quem frequentava uma sala de musculação com uma certa frequência antes de todo esse nosso cenário, né, de isolamento, já deve ter visto algumas situações como essas que nós estamos vendo aqui na nossa tela, né? Como pessoas realizando leg press neste posicionamento né, que a mulher se encontra nessa imagem aqui inferior, tá? Ou ainda com pessoas subindo no aparelho para impor uma maior sobrecarga, né? Ou ainda pessoas se posicionando de uma forma completamente, né, imprópria para o uso daquele equipamento, para realizar um determinado movimento a qual o equipamento não foi confeccionado, não foi estruturado. Tá? Então, nós temos algumas condições que são curiosas. Então, a problemática de nós buscarmos essas informações no Google ou no Instagram, né, ela traz consigo esse tipo de situação. Lá, o nosso público também busca informação. Como profissionais, nós temos que buscar essa informação em meios que sejam mais confiáveis. Tá? Nós temos que buscar essas informações em plataformas que nos dê, né, questões mais técnicas, que tenham sido testadas, né, que tenham sido confrontadas. É lá que nós temos que buscar as nossas informações. Porque, na maioria das vezes, o nosso público leigo não vai buscar essas informações lá. Então, nós não podemos ficar refém das informações que o nosso público traz para nós. Tá? Nós temos que confrontar essas informações sem esse fundo científico com informações que apresentem alguma cientificidade. Ok? E aí, veja, agora, buscando pela palavra leg press, também de uma forma bastante simples, a partir de uma busca simples, né, na maior base de dados da ciência da saúde, que é o PubMed, fazendo uma busca simples, leg press, né, buscando essa palavra no título dos artigos e no resumo dos artigos, nós temos uma busca, né, que apresentou cerca de 1.525 resultados. Né? 1.525 resultados. Tá? Ali nós não apresentamos, não fizemos nenhuma filtragem, né, de leg press voltado ali apenas testes experimentais, randomizados, não, tipo de estudo, nada disso. Nós simplesmente colocamos a palavra leg press e demos uma verificada para ver o que nós encontraríamos em termos de quantidade. Então, veja, de 2 bilhões do Google, nós vimos para 600 mil publicações do Instagram, claro que esse número, né, acaba sendo extrapolado, e aí caímos para 1.500 artigos aí na maior base de dados da ciência da saúde. Você deve pensar, mas, pô, 1.500 são muitos artigos, né? Tem muita informação. Então, mas como a gente filtra esses números ainda por estudos controlados, randomizados, né, onde testaram grupos, verificaram a eficácia daquilo a longo prazo, ou algumas variáveis de forma mais específica, o número cai ainda mais. Tá? Então, veja, nós temos que limitar a nossa busca, especificar, né, aquilo que nós queremos para ter respostas que possam ser aproveitadas. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é isso, onde buscar a informação. Então, a gente precisa, antes de mais nada, selecionar o local que nós vamos fazer a busca. Tá? Um dos primeiros artigos que apareceu para nós, aqui em cima, se vocês notarem, ele está filtrado por a melhor relação, então não necessariamente ali ele está trazendo os mais recentes, tá? Você pode filtrar e colocar ali os mais recentes, então ele traria os últimos artigos, né? E depois numa ordem cronológica, até chegar, por exemplo, a esse de 2018, aí, né? Falando da taxa, né, funcional de quadríceps em idosos, tá? Esses são os artigos que a gente cita aqui, que a gente comenta aqui na nossa aula de hoje, ok? Ok. Vamos dar continuidade, então. O que a gente deve considerar? Né? Já que eu sei onde buscar agora essas informações, o que eu devo considerar quando eu falo de leg press? Tá? Para quê? Para quem? Quando? Como? Tá? Então, veja, eu coloquei aqui para vocês alguns pontos. Não quer dizer que sejam apenas esses, não quer dizer que não tenhamos outros, tá? Mas olha só, nível de condicionamento do sujeito, nível de experiência com o leg press, atenção para as forças, já a gente fala o que é isso, atenção para as forças translatórias sobre o alinhamento joelho-tornozelo. Possibilidade de insuficiência passiva de isquiotibial. Já a gente vai se lembrar o que é insuficiência passiva. Não só de isquiotibial, mas de glúteo máximo, mínimo, gastrocnêmio durante fase excêntrica, por exemplo. Estabilidade de quadril, mobilidade, não só de quadril, mas de tornozelo também, o posicionamento dos pés e a cinesiologia básica aplicada.
Tá? Claro que há outras questões que devemos considerar que estão intrínsecas nesses assuntos que nós pontuamos aqui, como a própria mecânica, né, do aparelho, tá? Mas esses são aspectos básicos que devem ser considerados quando nós falamos do leg press. Então, veja, às vezes nós cometemos um grande equívoco em pensar que o leg press ele é um exercício para pessoas iniciantes. Ah, é só sentar e empurrar. Mas, pô, Tom, é o leg press horizontal, é aquela máquina com leg press horizontal. É só sentar e empurrar, é fácil, então eu posso colocar o iniciante lá. Não é bem assim, né? Qual o nível de condicionamento dele? Qual o nível de experiência dele com aquele gestual motor? Né? E aí eu tenho que prestar atenção em todos esses outros aspectos. E nós vamos pontuar cada um deles aqui em análise que nós faremos, tá? Mas esses são os aspectos básicos que nós devemos considerar. Olha aí, alguns tipos comuns de leg press. Né? Nesta primeira imagem, o famoso leg press vertical, né? O leg press 90 graus, 80 graus. Tá? Temos algumas variações aí, né? na inclinação desse leg press, mas de uma forma geral, vamos nos remetê-lo ao leg press vertical. Temos aqui o leg press 45 graus, o famoso 45 graus, cujo algumas literaturas também criticam, mostrando que não é 45 graus, mas isso não vem ao caso, só está mostrando para nós ali que ele tem uma certa inclinação. E o outro aqui nesta máquina, né, este terceiro, temos o leg press dito horizontal, né, o famoso leg press horizontal, o leg press na máquina, né, horizontal. Ok, 3 possibilidades comuns aqui de aparelhos no qual nós podemos realizar esse exercício. Agora a pergunta que nós fazemos é qual de fato é a diferença de se fazer o leg press em um ou outro, tá? E aí muitas das vezes a gente acaba cometendo o equívoco que esse aqui, onde nós temos as placas, né, onde nós temos o indivíduo aqui sentado com esse posicionamento, né, de impulsão horizontal, temos o equívoco de dizer que esse é um exercício para iniciante, né, e que esse exercício aqui da vertical ele é um exercício mais voltado para pessoas de nível avançado, que visem um trabalho de glúteo, de isquiotibiais. Às vezes a gente comete isso aqui, tá? Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas imagens. Prestem muita atenção nelas agora, porque essas imagens elas vão se modificar. Prestem atenção, olhem com atenção as imagens. Agora é quase um jogo dos 7 erros. Prestou atenção? Vou mudar. Olha só, são os mesmos aparelhos. Só que eu tive o trabalhão de virar a imagem só para você ter a certeza de que os movimentos que são exercidos em cada um deles não se modificou. Não se modificou em nada. Aquele que era vertical, olha lá, passou a ser horizontal. Aquele que era leg 45 passou a ser horizontal. O outro que era horizontal passou a ser 45. Nós poderíamos ter virado um pouquinho mais, né, para ser um vertical aqui. Mas onde é que eu quero chegar com essa informação? É mostrar para você que a nossa análise ela não deve ser feita a partir do maquinário. Ela se inicia no indivíduo, no sujeito. Não é o indivíduo que tem que se adequar ao maquinário. Nós temos que utilizar aparelhos que sejam ergonômicos para o executante. E aí, nessa questão, quando a gente olha para esses movimentos, veja, vou voltar à imagem, tanto um quanto os outros dois, ou melhor, tanto um quanto todos eles, eu tenho extensão e flexão de joelho, de quadril, tá? Flexão plantar, todos. Todos eu tenho aqui, meu segmento dorsal aqui apoiado sobre um aparato, ok? Todos. O que vai mudar? O que vai mudar, é claro, é a ação gravitacional, o que vai mudar aqui é a ação do vetor de força, o direcionamento, né? Agora, se relativamente eu distribuir a carga, não há diferença alguma. O que é intenso em um pode ser intenso no outro igualmente. Só vai ter que fazer ajustes na carga, né? Agora, é claro que talvez a percepção de esforço de um para o outro se modifique, né, em função, né, do manejo do maquinário. Por exemplo, nesta máquina que nós temos aqui a mobilização de placas, o indivíduo senta, coloca um pino e empurra, só isso. Ele não tem a preocupação daquilo cair sobre ele, né, de manipular anilhas e etc. Mas quando ele vem para um equipamento de leg press, ele é mais assustador, né? Ele é mais imponente, tem que manipular ilhas, né? E quem dirá o vertical ainda? Você imagina se essa plataforma cai sobre mim. Então ele já impõe, né, uma certa pressão no executante. Mas, tirando isso, se eu relativizar as cargas, é o mesmo trabalho, né, que vai ser exercido no 1, no 2 ou no 3, tá? Pô, Tom, mas nesse primeiro aqui há uma maior atividade de glúteo, há uma maior atividade de isquiotibiais, né, no vertical.
Bom, aí nós vamos apelar para princípios cinésio-biomecânicos, tá? Aí eu não preciso nem de dados relacionados à eletromiografia. Aqui basta você observar o seguinte: num aparelho como esse, o vertical, eu tenho uma menor possibilidade de amplitude para os joelhos comparada ao quadril, por exemplo. Então, quer dizer que o braço de momento de resistência para uma estrutura vai ser mais trabalhado do que para outra estrutura. Isso vai fazer a diferença, né, em relação à atividade muscular. Tá? Mas não quer dizer que se eu não exercer pequenas adaptações nos outros maquinários, eu também não tenho esse mesmo trabalho. Ok? Então, veja, primeira coisa, né, se nós temos o leg press prescrito na nossa ficha de treino, se nós vamos prescrevê-lo, tanto faz um quanto o outro. Tudo vai demandar o quê? O grau de experiência do indivíduo, a familiaridade dele com aquele aparelho, tá? Porque o gestual é o mesmo nos três, ok? Isso nós conseguimos aqui, ó. Veja, sem nenhuma ciência robusta comprovar para você, apenas virando a imagem, tá? Ok, vamos para análises mais técnicas, né? De uma forma geral, sobre uma análise cinésio, do ponto de vista cinésio, o que nós temos aqui? Teremos que recordar que tudo isso está ocorrendo no plano sagital, tá? É importante nós resgatarmos esse conteúdo básico, né? Então, veja, o movimento ocorre no plano sagital, tá ali para você, ó, plano sagital. Aí eu tenho aqui, deixa eu pegar para você, ok, né? Principais músculos, né, envolvidos na extensão do quadril: glúteo máximo, semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral. Então eu tenho glúteo máximo e os isquiotibiais, né? São os músculos envolvidos na extensão do quadril. Então eu tenho essa estrutura, né, realizando a extensão, tá? Principais músculos na extensão do joelho: quadríceps femoral, vasto lateral, intermédio medial e reto femoral, né, fazendo aqui a extensão desses joelhos. Perfeito. Mas eu ainda tenho aqui uma movimentação da planta do pé. Então eu tenho aqui os principais músculos, né, flexores plantar. O sóleo, ok, ele vai ter uma maior contribuição. E o gastrocnêmio, literalmente, ele vai assistir, ele vai acompanhar essa flexão plantar. Por quê, Poton? Porque ele vai se apresentar em insuficiência ativa. E daqui a pouco a gente vai comentar, né, sobre esses termos para você poder resgatar isso. Então, aqui nesse posicionamento que o indivíduo se encontra, veja, né, com o joelho em flexão, o sujeito que vai mais contribuir para a flexão plantar é o sóleo. Tá? Por quê? Porque o gastrocnêmio está mais encolhido, os sarcômeros estão mais próximos uns dos outros. Então, a contribuição das cabeças de gastrocnêmio nesse movimento é menor do que o sóleo, tá? Então, por insuficiência ativa, o sóleo contribui mais para a flexão plantar, que acontece nesse movimento. É só você observar aqui, ó, veja, se você observar o tornozelo aqui da executante, né, nessa imagem maior, e considerar agora nessa imagem menor, você vai ver que o pé, né, tá aqui a pontinha do pé mais para baixo, um pezinho de bailarina. Então, ocorreu a flexão plantar, né, dessa estrutura, tá? Então, sobre um ponto de vista cinésio, basicamente o que eu tenho é isso. Então, veja, não há um segredo, não há uma complexidade por trás de uma análise cinésio de um equipamento de leg press. Basta eu saber quais são as articulações envolvidas, quais são os músculos contribuintes para a ação naquelas articulações, e então, pronto, eu faço a análise cinésio. Tá? Então, para eu realizar uma análise cinésio, eu, profissional, me posiciono no plano sagital, né? Que é de frente para o indivíduo. Tá? Então, veja aqui, ó, como nós estamos na imagenzinha aqui, tá? Na lateral aqui, de frente não, porque eu tenho a máquina, né? Mas aqui, na lateral do indivíduo, eu vou conseguir observar todo esse gestual. Tá? Então, sobre uma análise cinésio, é basicamente isso, não há segredos, tá? É muito simples, ok? Maravilha. Vamos avançar. Deixa eu tirar toda essa, limpar a tela, senão os desenhozinhos vão para a tela seguinte. Ok. Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui. Professor, qual a diferença do leg 45 para o 90? Vanessa, a primeira diferença, ela está pautada na percepção de esforço. Tá? Só que não necessariamente o que é mais difícil é mais eficiente. Tá? O leg 90, ele impõe uma percepção de esforço maior em função da maneira em que ele é realizado. Tá? E ele exige grande flexibilidade de isquiotibiais do executante, ok? Porque o quadril se encontra mais flexionado, tá? Então, nessa imagenzinha que nós vemos, olha lá, o quadril está mais flexionado, quase a 90 graus. Então, os isquiotibiais já estão mais alongados. Tá? Se esse indivíduo não tiver boa flexibilidade de isquiotibiais, ele pode ter uma insuficiência passiva desses músculos,
no momento em que a plataforma desce, isso pode trazer instabilidade do quadril, tá? Agora, do ponto de vista cinésio, é a mesma coisa, tá bom? Vamos avançar. Ok. E aí? Perguntinha básica para nós. Show! Vi que a análise cinésio é molezinha de fazer, resgatei a minha anatomia básica, tranquilo, sucesso. Mas afinal, Poton, onde que eu posso posicionar os pés? Na hora que eu for executar o leg press, onde que eu oriento o posicionamento desses pés por parte do executante? Né? É mais para cima, é mais para baixo, é no meio, é afastado? Eu já ouvi falar, Poton, que quando eu coloco mais para cima, eu dou ênfase no isquiotibial. Quando eu coloco o pé mais para baixo, Poton, eu dou ênfase nos quadríceps. Quando eu afasto, Poton, eu dou ênfase nos adutores, né? E aí, Poton, isso faz sentido, não faz? Como é que a gente encara esse tipo de questionamento? Vamos ver? Vamos analisar? Olha só. Olha que interessante. Olha que interessantíssimo esse artigo, tá? Então, nós temos aqui a seguinte situação. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Isso. Olha só. Temos análise de alguns músculos. Então, temos aqui reto femoral, vasto lateral, vasto medial, né? Olha lá. Hamstrings lateral. O que seriam os hamstrings lateral? O que seria? Medial. Alguém sabe o que são os hamstrings? Alguém se arrisca? O que seriam os hamstrings lateral e medial? Veja a necessidade. Isso. É. Opa. Hamstrings lateral e medial. Como é que é? Isso. Do bíceps femoral, né? Lateral e medial. Perfeito. Então vamos lá. Eu tenho aqui, né? Agachamento, ou melhor, o exercício de agachamento, né? Que foi comparado com o leg press, sendo realizado com os pés para baixo e com os pés para cima, tá? Olha lá, pés para baixo e pés para cima, foi comparada a atividade, né, eletromiográfica e também o agachamento. Como o nosso propósito não é falar do agachamento hoje, então eu vou falar com vocês aqui do leg press, por isso eu destaquei aqui o leg press, tá? Aqui em cima, esse NS, ele se refere aos pés juntos e o WS se refere aos pés afastados, tá? Então eu tenho pés afastados, eu tenho pés juntos, eu tenho pés altos, ó, LPH, pés altos, eu tenho LPL, pés baixos, tá? Do ponto de vista aqui, ó, em relação aos pés numa posição neutra, tá? Conforme nós estamos vendo na imagem. Agora, seja para cima ou seja para baixo, em termos de atividade eletromiográfica, para reto femoral, vasto lateral, vasto medial, ou para os músculos posteriores da coxa, não teve nenhuma diferença de atividade eletromiográfica o indivíduo realizar o exercício com os pés para cima ou para baixo. Não teve nenhuma diferença para esses grupamentos, tá? Eu tive igualmente extensão de joelho e extensão de quadril, não teve diferença. Agora, para o gastrocnêmio, olha que, né, que interessante. Quando o indivíduo deixa os pés para baixo, observe lá, quando o indivíduo deixa os pés para baixo, deixa eu pegar aqui para você a setinha, dá uma olhada aqui nessa imagem. Quando o indivíduo deixa... Nossa, que setinha que eu peguei, hein? Espera aí. Aqui. Quando o indivíduo deixa os pés para baixo, olha lá. Quando ele deixa os pés para baixo, perceba que há uma maior dorsiflexão do tornozelo desse sujeito. Se há uma maior dorsiflexão, significa então que agora, né, a gastrocnêmio sóleo terá que exercer uma maior atividade para realizar a flexão plantar. Porque quando ele impulsionar aquela plataforma, ocorrerá a flexão plantar, né? Então eu tenho maior atividade de gastrocnêmio sóleo. Nesse caso, como o sóleo é um músculo mais profundo, foi analisado a atividade de gastrocnêmio. E veja, ela já demonstrou maior atividade. Então, certamente o sóleo também demonstraria, tá? Por questões lógicas aí. Então, veja, quando nós perguntamos sobre onde posicionar os pés, para cima ou para baixo, do ponto de vista de atividade eletromiográfica, para os músculos anteriores ou posteriores, eu não tenho nenhuma diferença. Agora, eu tenho uma implicância em relação ao gastrocnêmio. Então, sobre a atividade, né, eletromiográfica, o que nós temos para dizer é isso. Para músculos anteriores e posteriores, não tive nenhuma diferença, tá? Agora, vamos avançar com as nossas observações. Percebam nessa imagem acima, aqui acima, tá? Onde o indivíduo está com os pés posicionados mais abaixo, onde ele tem uma maior dorsiflexão. Percebam aqui que há, né, um desalinhamento em relação a tornozelo-joelho, tá? Então, veja, toda a força, né, onde eu tenho uma ação, eu tenho uma reação. Então, a força de reação,
né, sobre esse tornozelo, ela vem neste sentido. Ó. Tornozelo, veja, a setinha vermelha. Tornozelo, quadril. Tá? Tornozelo, quadril. Lembra que lá atrás nós falamos de você observar o alinhamento de forças translatórias? Tá? Então agora é aqui que começa a entrar esse termo. Tá? Então dá uma olhadinha. Se eu coloco os pés para baixo e eu impulsiono essa plataforma, eu tenho uma força de reação. Eu tenho uma força de reação que faz com que o vetor de força seja direcionado nesse sentido, tornozelo, quadril. O que isso vai implicar para o indivíduo? Bom, olha a setinha azul agora. O que isso vai implicar para esse sujeito? Você consegue observar que essa setinha azul, comparado aqui, ó, a articulação do joelho, e comparando aqui a imagem de baixo, você consegue observar que essa setinha azul ela está mais posicionada posteriormente na imagem de cima do que na imagem de baixo? Na imagem de baixo, a setinha está mais próxima do eixo de rotação desta articulação. Na seta de baixo, azul, eu tenho uma proximidade, tá? Ou melhor, as duas setas, a seta vermelha e azul, elas estão mais próximas do eixo de rotação, ok? Enquanto na imagem de cima, olha a seta vermelha, que retrata ação-reação, e olha a seta azul, como elas estão mais distantes do eixo de rotação. O que isso significa? Que a seta de cima, né, vão fazer com que eu tenha uma maior sobrecarga de ligamento cruzado. Qual ligamento cruzado? O anterior, aquele que possibilita a anteriorização da tíbia. Né? Então, se eu tenho uma força passando por trás desse joelho, a chance que eu tenho aqui é desta tíbia, né, se deslocar neste sentido. Tá? Neste sentido. Porque olha a força de translação, está passando posterior ao ligamento. Então, há uma sobrecarga muito grande desse ligamento para impedir esse movimento da tíbia contra o fêmur. Já na imagem de baixo, veja, já na imagem de baixo, tá? Como eu tenho uma maior proximidade, né, destas forças de ação e reação para o eixo de rotação, a sobrecarga de ligamento cruzado ela é menor. Então eu não tenho a preocupação de impedir esse deslocamento da tíbia, até porque a força ela está mais alinhada, a força de translação ela está alinhada. Então veja, na primeira imagem, a imagem de cima, eu tenho uma sobrecarga de ligamento cruzado anterior para impedir a anteriorização da tíbia. Então eu quero impedir esse movimento. Tá? Então eu tenho uma sobrecarga desta estrutura. Na imagem de cima, eu tenho uma maior sobrecarga dos músculos flexores plantares, gastrocnêmio sólido. Tá? Por quê? Porque o movimento começa com maior dorsiflexão. Tá? Então, do ponto de vista ergonômico, tá, e anatômico, então, o sugerido seria alinhar o tornozelo com o joelho, tá? Para que eu tenha uma força de translação, né, em que ela impõe uma menor sobrecarga para o ligamento cruzado, ok? Então é o caso da imagem de baixo. Tá? Veja, os pés, né, os tornozelos quase na altura dos joelhos, quase, tá? Porque aí vai depender do maquinário, talvez ele não permita isso, mas olha, os tornozelos estão mais próximos, né, do eixo de rotação em termos de alinhamento. Então, as forças translacionais, elas vão impor menor sobrecarga no ligamento cruzado. Ok? Conseguiram entender esse princípio? Veja, pés mais para baixo, força de reação segue a seta vermelha, tá? Então, está muito distante do eixo de rotação, eu tenho uma sobrecarga que tende a fazer isso com a tíbia. Olha aqui, ó, aqui é a patela, tá? Ok? Aqui é a patela. Tíbia está aqui. Fêmur, tá? Eu tenho uma força que faz isso, quando os pés estão muito para baixo. Tem essa força, ó, fazendo isso. Com a tíbia. Mas quando eu deixo isso alinhado, veja, eu tenho essa movimentação. Tá? Eu tenho essa movimentação. Quando está mais inclinado, que é o caso da imagem de cima, eu tenho essa movimentação, a possibilidade, né, de transcorrer a tíbia sobre o fêmur, de forma anterior. Ok? Só deixa eu ver o que vocês colocaram aqui para nós agora. Deixa eu ver o Thiago aqui. Mestre, mas quando a implicância no gastrocnêmio diminui, ao quadríceps e tudo mais. Desculpa interromper. Thiago, eu não entendi a sua dúvida. Coloque novamente ela de uma outra forma, por gentileza, Thiago. Deixa eu ver o Miguel. Ao que parece, não. Só teve maior recrutamento do gastrocnêmio mesmo. Isso, Miguel. Tá, exatamente. Tá? Então, o que ele traz aqui em relação ao posicionamento dos pés, pelo que parece... Ah, entendi, Miguel. Você está correspondendo com o Thiago, é isso? Perfeito, perfeito. Agora ficou claro para mim. Maravilha, cara. Essa interação é show de bola. Deixa eu ver o Pedro aqui. Potom, a diferença também não é significativa no reto femoral? Com os pés para baixo... com os pés para cima e os pés para baixo. O Pedro, seguinte, né?
aqui não foi observada, tá, a diferença em relação à eletromiografia, né? Ou melhor, em relação à atividade eletromiográfica do reto femoral. Tá? Eu entendi o que você quis dizer em função, né, do início do movimento, o indivíduo estar com o reto femoral numa maior insuficiência ativa, né, comparado ao outro movimento, porque o quadril está mais flexionado. Perfeito é o seu posicionamento. Então, eu também demando, né, de uma certa flexibilidade dessa estrutura para o indivíduo, e não só dela, mas de isquiotibiais principalmente, para que eu não tenha instabilidade de quadril. Do ponto de vista de atividade eletromiográfica, o estudo não mostra essa maior atividade, né, do reto femoral, essa maior contribuição dele. Mas isso não quer dizer que não podemos ter diferenças, tá, Pedro? Não só a sobrecarga de ligamento cruzado, mas também aumento da tensão do tendão patelar. Perfeito, Cisne. Perfeita colocação. Tá? Exatamente, tá? Muito bem pontuado. Aquela pergunta polêmica. Joelho pode ou não pode passar as pontas do pés? Tiago, é uma questão anatômica. Tá? É uma questão anatômica. Não é uma regra para nós posicionarmos esses pés. É onde nós vamos chegar com a conclusão aqui da análise desse leg press hoje. Tá? O que nós temos que respeitar é a anatomia de cada sujeito e o que é mais confortável para ele em relação ao gestual motor, especialmente quando há uma sobrecarga. Tá? Então, há um grande mito por trás desta questão dos joelhos poderem ou não ultrapassarem os seus pés. Agora, eu preciso de mobilidade de tornozelo, eu preciso de flexibilidade de alguns grupamentos para que isso seja permissível. Tá? O senhor falou que quando os pés estão em maior dorsiflexão, os gastrocnêmicos são mais septados. Isso atrapalha os vasos do bíceps? Ah, beleza. Miguel já respondeu lá, o Thiago. Thiago, não é questão de atrapalhar, tá? A gente, às vezes, tem uma busca incessante do seguinte. Peraí, se eu recruto mais este, então eu estou recrutando menos o outro. E não é bem assim, tá? Quando a gente fala de exercício, de movimento, tudo acontece de forma conjunta, tá? Então, por exemplo, eu não posso comparar a atividade eletromiográfica do leg press com a atividade eletromiográfica do agachamento, porque as exigências são diferentes, ok? Então, do mesmo modo que eu não posso comparar a atividade eletromiográfica de um músculo com outro músculo, porque a histologia daquele músculo já é diferenciada, né? A forma com que as fibras estão posicionadas já também se diferencia. Então, um músculo não é comparável com o outro. Ele só é comparável com si mesmo em variações de exercícios, ok? Maravilha. Show de bola. Show de bola. Perfeito. Tá? Então, eu quero que vocês observem as colocações que vocês fizeram. Perfeito. Né? Onde eu tenho não só uma sobrecarga do ligamento cruzado anterior, mas também do tendão patelar. Então, a pergunta que eu faço é, está errado? Não. Mas será que tem como ser melhor? Será que tem como otimizar o gestual? Será que tem como oferecer um menor risco? Qualquer movimentação com sobrecarga impõe um grau de risco. Qualquer movimentação. Agora, se eu tenho condições de obter os mesmos ou melhores resultados e um menor risco, então essa é a opção que eu devo escolher. É uma opção mais sensata. Então, não há o errado. Há aquilo que se adequa melhor ao indivíduo e à sua anatomia. E, pelo que parece, os pés baixos não favorecem a anatomia, né, natural do indivíduo. Ok? Então, nós temos que ter estas observações. Tá? Perfeito. Vou avançar aqui. E então, Potão, pés afastados, né? Pés posicionados, como é que eu faço? O que eu faço aí em relação às forças compressivas que eu posso ter, né, nas estruturas aí, né, de joelho, né, de tendões, que agora, né, o que eu posso fazer? Olha lá, tíbio femoral, patelofemoral, né? Olha lá, e de ligamento cruzado, pés altos, pés baixos, pés afastados ou pés juntos, na flexão ou na extensão. E agora, tem diferença, não tem diferença? O que eu faço, o que eu não faço? Como é que eu vou compreender isso? Tá? Aqui nesse artigo eles trazem algumas informações mais específicas que serão de grande valia para pessoas que apresentam algum acometimento, né, dessa estrutura articular, especialmente o joelho, ou então esta articulação tibiofemoral. Tá? Então nós temos uma situação bastante específica aqui. Veja que eles apresentam aqui, em relação à largura, né, dos pés mais juntos, dos pés mais afastados, eles apresentam aqui para nós, por exemplo, que, olha, a força de compressão tibiofemoral, por exemplo, para você, depois você vai analisar com calma isso no material que eu disponibilizar, mas ele coloca assim para nós, que a força de compressão tibiofemoral, no caso do leg press, sendo feito com os pés altos, tá? Quando os pés estão juntos, as forças compressivas tibiofemoral, elas são
15% maiores do que quando os pés estão mais afastados. Tá? Então, veja, ele está mostrando em percentuais aqui, né, o quanto as forças compressivas pode trazer uma implicância para uma determinada estrutura quando o exercício é realizado com o pé em uma configuração, mais um, ou com os pés mais afastados. Então, na verdade, essas informações elas vão ter grande aplicabilidade para quando você for atender alguma pessoa com acometimento mais específico dessas regiões, onde você quer minimizar as forças compressivas em uma determinada estrutura, e então você vai adotar uma determinada configuração desses pés para que então você atenda aquela particularidade do indivíduo. Tá? Então, o intuito aqui de mostrar essas informações para vocês não é explorar cada uma delas, porque elas já estão muito bem, né, apresentadas aqui nesta tabela para nós. E eu vou divulgar isso para você depois, eu vou compartilhar esse conteúdo com você depois. Tá? Mas vale dizer que, veja, não há uma regra. Tá? O que há são especificidades. Cada caso deve ser tratado de forma individualizada. Ok? Eu tenho pessoas mais treinadas, pessoas menos treinadas. Eu tenho o leg press sendo realizado após outros exercícios. Eu tenho o leg press sendo realizado como o primeiro da série. Enfim, há uma infinidade de possibilidades. Tá? Então, o que nós temos aqui é um artigo bastante interessante falando dessas forças de tensão, né, de ligamento cruzado, posterior, forças compressivas tíbio-femoral, forças compressivas patelo-femoral, né? E pelo que parece, se a gente olhar o NS, dá uma olhadinha de uma forma geral. NS maior, aqui embaixo. NS, 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 NS. Pelo que parece, os pés mais juntos implica numa maior sobrecarga em relação a forças compressivas do que os pés, né, mais afastados. Mas aí, como eu disse, cada caso é um caso, a gente tem que analisar de forma, né, individualizada. Ok? Deixa eu ver o que vocês colocaram para nós aqui agora. O corpo pensa movimento e não músculo. Cada movimento tem suas características musculares específicas. Exatamente, Patrick. Eu costumo dizer que o músculo ele não conta séries, ele não conta repetições. O músculo ele é responsivo a tempo de tensão e a magnitude de tensão. Né? Então, dependendo da magnitude de tensão, do tempo de tensão, eu terei uma predominância de determinada via energética, eu terei a liberação, né, em uma dada concentração de aspectos hormonais, enfim. Então, o músculo ele não responde a números exatos. Ele responde a tempo de tensão, a magnitude de tensão. Né? O músculo não sabe, né, se o seu pé está apontando para a direita ou para a esquerda. Então, ele vai corresponder, né, sobre a força a qual ele está sendo, né, exposto. Tá? Deixa eu ver o que a Larissa colocou para nós. Mas quando o recomendado para a pessoa, se o posicionamento do pé é uma forma... Ok, Larissa, veja, Larissa, olha que interessante. Vamos lá, tá? Você tem uma questão bastante prática aí, tá? E é mais uma questão lógica para a gente. Mas às vezes a gente não consegue observar isso porque a gente se prende, né, a algumas informações de cunho científico ou algumas informações de cunho anatômico, de informação básica, anatomia, biomecânica, tá? A gente tem que pensar o seguinte. Olha a situação. Você não precisa, você não deve, ou melhor, não deveria, né, fazer com que o indivíduo se adeque a um posicionamento. Não. Tá? O que você tem que fazer é o quê? É o movimento se adequar à anatomia do indivíduo. Ok? Então, não tem que adequar o indivíduo a um movimento. Tem que adequar o movimento à anatomia do sujeito. Então, como você colocou, se é mais confortável realizar o movimento com os pés em um dado movimento, um dado posicionamento, então talvez algumas musculaturas estejam mais encurtadas, alguns fatores ligamentares devem ser considerados, tá? Então, não sei, a gente precisa realizar uma análise funcional, uma avaliação funcional para verificar o grau de mobilidade, né, o grau de força daquele indivíduo, onde é que há possíveis compensações, né, de forças, de desequilíbrios de cadeias anteriores e posteriores, tá? Para verificar se aquele posicionamento é um desvio postural, é alguma disfunção, ou se não, é uma anatomia que se estabeleceu ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Então, eu tenho que adequar o movimento ao sujeito, e não o sujeito ao movimento. Tá? É como se eu quisesse colocar, né, uma bola dentro de uma caixa quadrada e não estivesse conseguindo. Né? Então, eu tenho que pegar essa bola e colocar um pacote redondo, né? E não um pacote quadrado, senão a coisa não vai se encaixar. Tá? Deixa eu ver o que o Patrick colocou para nós. Eu, particularmente, sempre levo em conta o conforto da pessoa, até porque, se for desconfortável, deixar de fazer no futuro. Tem também a questão do engajamento, né, Patrick? A questão do engajamento também é importante nós pontuarmos, tá? Ok. Ainda sobre os posicionamentos dos pés.
né? Nós temos aí algumas considerações a respeito dos posicionamentos, em que algumas pessoas dizem que com os pés voltados para dentro, eu tenho, nesta imagem, veja, rabiscar aqui para vocês, ó. Com os pés voltados para dentro, nessa terceira imagem, algumas pessoas dizem que eu tenho uma maior atividade de vastos laterais, né? Algumas pessoas dizem que com os pés afastados, eu trabalho aqui mais os vastos mediais, trabalho mais adutores, né? E aqui as pessoas dizem que eu tenho um trabalho neutro, tá? Nesta primeira imagem. Mas será que é isso que temos? Né? Será que isso aqui tem alguma implicação real em termos de atividade eletromiográfica? Né? Será que esta terceira imagem ela está seguindo a anatomia do indivíduo? Será que o indivíduo tem esta formação aqui óssea? Será que ele tem esta configuração, né, muscular, tendínea, a qual o seu caminhar já está pautado nesta terceira imagem? Será que é assim a anatomia do indivíduo? Se o indivíduo tem anatomia conforme essa terceira imagem, se é um indivíduo em que ele caminha e quando ele para, ele já para assim, porque é uma anatomia natural dele, não adianta eu querer forçar os pés dele para fora com uma sobrecarga, porque eu estou impondo um risco desconhecido a algumas estruturas, tá? Como o quadril-joelho, por exemplo, ok? Agora, se quando o indivíduo caminha, ele para com os pés nesse posicionamento da terceira imagem, então é a anatomia natural dele, é assim que vai fazer exercício. Você entende que talvez seja tardio tentar corrigir isso a partir de um leg press? Eu tenho outras maneiras de tentar alcançar esta correção, mas não colocando ele num leg press, posição dessas estruturas com os pés numa configuração a qual ele não está habituado. Conseguiram entender? Então, veja, não há padrão, não há uma regra, tá? Então, cada um tem a sua anatomia que deve ser respeitada. E o que os artigos mostram para nós em relação, né, a aspectos neurofisiológicos? Olha que interessante. A rotação dos pés, ela não influenciou a atividade muscular elétrica dos músculos do quadríceps. Então, independente de como os pés do indivíduo estavam, ele não teve diferença, né, para o vasto medial ou vasto lateral, por exemplo. Tá? Então, não teve nenhuma diferença. Ok? E mais do que isso, lembrando, o movimento ele ocorre no plano sagital. A máquina só possibilita um movimento, né, ser executado no plano sagital. Então, eu devo fazer as flexões, as extensões do joelho e quadril nesse sentido, sagital. Se eu tentar fazer isso com essas estruturas, eu não terei esta movimentação na diagonal, o aparelho não me permite. Então, há uma maior sobrecarga de algumas estruturas, né? Além de não ter uma maior atividade eletromiográfica, comprovadamente estabelecida nesses exercícios, eu ainda tenho uma maior imposição de carga para algumas estruturas ligamentares. Tá? Deixa eu ver o que o Otávio colocou para nós. Professor, e quando o aluno tem pisadas diferentes, um pé pronado e outra pisada supinada? Otávio, aqui nós temos algumas especificidades, né? Então, há algumas particularidades. Do mesmo modo em que esse indivíduo, né, com essa variação de um pé para o outro, do mesmo modo que para ele há uma exigência de correção por meio de um calçado, ok? Assim também nós adotaremos essa condição para um exercício de leg press. Ou ainda, dependendo do grau, né, desta disfunção, desse desalinhamento entre um pé e outro em relação ao posicionamento, talvez nem o leg press ele realize, porque ele não tem uma livre movimentação. Tá? Então nós temos que considerar isso também. Ok? Então, Vanessa, o que nós temos que pensar é o seguinte, tá? Quando uma pessoa fala, ela fala com base em quê? Eu também já ouvi muito isso na minha vida profissional e eu confesso também já ter prescrito. Eu tenho humildade para considerar isso. Foram 10 anos de prescrição, não foram 10 anos de prescrição atualizada e com respaldo científico. Não, eu tropecei muito também, aprendi muito com os tropeços, fui cabeça dura muitas vezes, mas hoje eu reconheço e estou aberto a mudar e certamente a minha prescrição hoje é diferente. Então, quando eu ouço alguém dizer, eu a questiono, né, sobre a partir de qual base, né, ela construiu aquele conhecimento. Ah, mas eu ouvi falar, mas eu vi no Instagram, mas eu vi no YouTube, mas eu vi no Google. Ok, mas qual é o fundo, né, por detrás daquela informação? Qual é o contexto? Quem é o indivíduo que realizou? Né? Então, nós temos que ter um certo cuidado, né, com a propagação dessas informações. Tá? Mas é muito comum isso, né, as pessoas dizerem algo, né, acreditarem em algo, né, e repassarem isso. Olha, pega mais, né, ou está sentindo, né, associar o sentimento com, né, aspectos neurofisiológicos, né, e a gente sabe que não é bem assim hoje, tá? Deixa eu ver o que o Patrick colocou. Pés abduzidos não pode gerar sobrecarga da cabeça do fêmur na fossa do acetábulo, visto que faria uma rotação medial?
Se eu tiver limitações ligamentares, Patrick, certamente. E aí que entra a questão do posicionamento dos pés do indivíduo, né? Eu, particularmente, quando eu caminho e eu estaciono, meus pés ficam apontando para fora. Se você pedir para eu realizar algum exercício de leg press com os pés paralelos, eu vou sentir um desconforto, tá? Deixa eu ver o que o Thiago colocou. Então, o ideal são os pés estarem paralelos. Thiago, uma questão prática para você, tá? O ideal é você simplesmente pedir para o indivíduo, coloque os pés na plataforma. Da forma com que ele colocar, você só vai alinhar tornozelo e joelho, tá? E aí você vai ajustar para verificar se aquela força de translação não vai impor uma maior sobrecarga para algumas estruturas, como a gente mencionou. Mas da forma que ele colocar, certamente será uma das formas que mais se aproxima do conforto natural dele, ok? Larissa, os pés abduzidos já ouvi que tem uma ativação maior de glúteo máximo. Larissa, vamos pensar de forma prática também, tá? Deixa eu ver se tem uma imagem para nós aqui. Aqui, ó. Pode ser essa, tá? Mas eu entendo que você esteja se referindo àqueles pés mais abduzidos, né? Bem nas extremidades da plataforma, né, Larissa? Eu imagino que seja essa a configuração. Quando você afasta mais os pés, ou quando você até mesmo sobe mais os pés, que é o caso, inclusive, né, não só de um leg 45, mas muito comum num leg dito 90 ou 80 graus, quando você tem essa configuração de pés mais para cima e pés mais afastados, você limita, né, a amplitude de trabalho do quadríceps. Então, a movimentação de flexão e extensão de joelho, ela fica menor. Por outro lado, a movimentação de quadril, ela se torna maior. Então, se eu comparar uma estrutura com a outra, é natural que essa estrutura que realiza a extensão do quadril tenha uma maior sobrecarga do que aquela estrutura que realiza a extensão do joelho, tá? Porque aí eu estou falando de braço de momento de resistência. Então, quando eu coloco os pés mais afastados, mais para cima, o braço de momento de resistência dos joelhos diminui, comparado, por exemplo, ao quadril, que o braço de momento de resistência aumenta, tá? Então, aí a gente precisa de princípios de biomecânica, que é o braço de momento de resistência. O que é o braço de momento de resistência? É a distância entre o ponto de aplicação da força em relação ao eixo de rotação, tá? Isso é braço de momento de resistência. Se eu coloco o pés mais para cima, eu diminuo essa distância para o joelho. Então, o torque necessário para girar a articulação de joelho é menor. Por outro lado, o torque necessário para girar a articulação de quadril ele é maior, porque os pés estão mais distantes, que é o ponto de aplicação da carga. Ok? Deixa eu ver o que a Giovana colocou. Acho que não tem um ideal. Você precisa adequar o exercício ao indivíduo para melhor execução. Perfeito, Giovana, mas eu ainda vou lapidar a sua informação. O ideal é aquilo para cada um. Tá? Então, não há um ideal generalizado, né? Isso que você quis dizer. Perfeito. Tá? Pedro, o ideal seria seguir o padrão anatômico do próprio indivíduo, então. Perfeito, Pedro. Perfeito. E ainda verificar se o indivíduo não apresenta alguma condição que deva ser considerada em relação ao maquinário. Nem sempre o maquinário vai ser ergonômico, tá? Então, nós temos muitas máquinas, ou melhor, todas as máquinas, de uma forma geral, né, elas são elaboradas com base num padrão. Um padrão de altura, um padrão de peso, um padrão de comprimento de braços, de membros inferiores, etc. Né? Então, vai ter indivíduos que não vão se adequar àquela máquina. Então, eu não devo forçar a adaptação do indivíduo àquele aparelho. Eu tenho tantos outros exercícios com pesos livres, por exemplo. Tem diferença para hipertrofia, a posição dos pés? André, nós temos que pensar a longo prazo. Tá? Uma coisa que eu sempre costumo dizer que é assim, um exercício em questão, ele não determina os ganhos hipertróficos do indivíduo. Tá? Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e eu fui alvo de muitas, né, perguntas nesse sentido. Tá? Qual que é melhor para hipertrofia? Por exemplo, muita gente pergunta isso. O que é melhor para hipertrofia? Agachamento ou leg press? Na verdade, não há o melhor. Né? Na verdade, eles se complementam. Tá? Eles impõem uma sobrecarga, um estresse muscular e articular de uma forma diferenciada. Então, há um momento específico para cada um. O que vai determinar a hipertrofia é basicamente uma tríade que nós temos. É o estímulo, ok, é a alimentação e o descanso. Não adianta eu identificar o melhor exercício que gera hipertrofia se o descanso e a alimentação não estiver adequado. Tá? Então, às vezes, a gente tem essa ânsia de querer identificar qual é o melhor para tal, mas não existe. Não existe o melhor para a hipertrofia, não existe o melhor para a força. Há especificidades. Tudo vai depender da configuração das variáveis, quantas séries, repetições, tempo de intervalo, isso tudo deve ser considerado. Ok? Patrick, abduzidos os pés no caso da pergunta, serve o mesmo exemplo. Ok, perfeito, mesmo exemplo. Maravilha, Vanessa, obrigado. Nesse caso também já não haveria uma pré-ativação do glúteo.
para abduzir o quadril e manter os pés abduzidos? Ô, Patrick, na verdade, a própria pressão da plataforma contra os pés já te possibilita, né, fazer aí a aproximação das suas pernas, né? Então, não necessariamente o quadril vai estar pré-ativado para realizar ali, para manter a abdução. A própria pressão da plataforma já te possibilita isso, ok? Perfeito. Vamos avançar. Olha só aqui, outra questão que a gente precisa considerar, né? Muitas pessoas perguntam até onde descer, né, quando realizam um leg press. Olha que vídeo fenomenal desse atleta, o Lua. Tá sem áudio, tá? Então vocês não vão ouvir o áudio dele, ok? Mas basicamente aqui ele faz uma consideração muito importante, né, que eu não encontrei imagem melhor do que a dele, tá? Olha só, observem aqui no vídeo, observem no vídeo, ok? Deixa eu pegar aqui só para vocês verem, olha lá. Conseguem ver a canetinha se movimentando aqui no vídeo, sim ou não? Conseguem ver o mouse aqui no vídeo? Conseguem ver ali se movimentando próximo do joelho dele? Perfeito, então tá bom, ótimo. Vejam só. Esta pergunta é muito recorrente. Até onde descer? Ah, sabe aquele famoso desce mais? Desce mais, né? Mas espera aí, será que o indivíduo tem boa flexibilidade? Deixa eu dar um pause aqui, ó. Não, espera aí. Aqui. Ops, isso. Será que o indivíduo tem boa flexibilidade de isquiotibiais? Será que ele tem boa mobilidade de tornozelo para ele descer mais, né? Senão isso vai gerar um estresse articular. E a gente já vai ver que estresse que é esse. A gente já vai olhar para isso. Então, peraí, esse desce mais, ele tem que ser utilizado com muita cautela. Para quê? Para quem e quando. Não é assim que funciona. Por exemplo, um atleta como esse. Olha lá na imagem. Um atleta como esse. Né? Para o play. Peraí. Aqui. Isso. Um atleta como esse, que apresenta essa estrutura muscular desenvolvida. Veja aqui, ó, segmento coxa. Veja tórax. Olha, ele apresenta uma própria limitação de movimento em funções anatômicas. Então, a sua coxa já esbarra nas suas costelas aqui inferiores, tá? E já impossibilitam a continuidade do movimento. Quer dizer que se ele der continuidade com a descida aqui, né, nessa fase excêntrica, se ele der continuidade com, né, essa plataforma, ele vai ter uma grande sobrecarga, né, imposta sobre essas costelas inferiores. Até onde isso pode ser saudável aí, tá? Então, eu tenho aqui algo que já limita, que são aspectos anatômicos. E se eu tiver um indivíduo obeso? Né? Então, eu tenho ainda um abdômen mais protuso que impede aquela coxa de se movimentar livremente. Tá? Então, eu devo considerar esses aspectos no momento, tá, em que eu vou prescrever o exercício, eu vou orientá-lo, né? Especialmente na orientação, que é isso que a gente está pautando aqui agora. Então, veja, ó, quando a gente pergunta qual é a amplitude, até onde descer, é até onde a anatomia do indivíduo permite. Então, de novo, não há regra. Tá? Não existe esse desce mais, você precisa descer mais. Não. Se ele trabalhar de uma forma limitada, conforme as especificações anatômicas dele, ele vai desenvolver força naquele grau de amplitude, ponto final. A musculatura vai se desenvolver igualmente. Ok? Agora, se eu forçar aqui a descida deste equipamento, eu posso sim ter prejuízos aqui estruturais, porque eu tenho aqui uma compressão excessiva de costelas inferiores, por exemplo. Tá? Que é o que a gente consegue observar claramente nesse vídeo. Olha que vídeo maravilhoso, olha lá. Claramente a gente observa isso. Ó. A coxa pressionando aqui, né, o tórax desse indivíduo. Tá? Até que o quadril não saia da plataforma. Vamos falar disso também, Patrick, no vídeo seguinte. Deixa eu ver a Larissa. Na fase concêntrica do movimento, deve fazer a extensão completa do joelho ou não? Larissa, não se recomenda. Tá? Não se recomenda porque algumas pessoas elas apresentam uma certa lassidão ou fraqueza, por exemplo, de ligamento cruzado posterior. E se eu estender totalmente o joelho, tá? Ó, imagina aqui, ó, flexionei, tá? Estendi, flexionei, estendi. Se o indivíduo estende totalmente o joelho e eu tenho uma sobrecarga nesse sentido, né? Pode acontecer isso, ó, essa hiperextensão de joelho. Então, para não forçar ligamento cruzado posterior, tá? Nós sugerimos que o joelho não seja completamente estendido. Assim, você vai poupar o ligamento cruzado posterior desse estresse desnecessário. Tá? O fato de você estender completamente o joelho não vai impor um maior benefício a você. No caso dele, se você observar, não há a total extensão do joelho, em momento algum do movimento. Parece que ocorre, mas não acontece. Tá? Ele tem aqui, olha lá, isso não é a completa extensão do joelho do indivíduo. Tá? Ele ainda mantém um grau de tensão elevado, tá? Poupando o seu ligamento cruzado posterior, porque ele sabe que se ele realizar total extensão, ele vai impor um estresse grandioso no ligamento cruzado posterior
e dependendo, né, da forma com que é executado o exercício, determinados indivíduos podem, né, sofrer lesões aí de grande complexidade, tá? Deixa eu ver o que a Mariana colocou. Potom, o que você acha de estimular o aluno a manter a coluna lombar neutra durante a execução? Mariana, essa é a intencionalidade, né? Manter as curvaturas neutras do segmento, né, dorsal. Tá? Então, nós vamos também pontuar no próximo vídeo, tá, esse aspecto relacionado à movimentação da coluna. Tá? Ok, isso, Thiago, acabamos de corresponder conforme a dúvida da Larissa. Perguntei até para conhecimento próprio, o médico me proibiu fazer extensão completa do joelho em qualquer movimento por causa da minha condopatia. Larissa, aí é o seguinte, tá? Quando você tem a total extensão do seu joelho, ok? Você tem uma maior frouxidão desse ligamento patelar. Então, a patela ela fica mais suscetível à movimentação. Se você está exposta à sobrecarga e você ainda está numa condição de maior extensão do joelho, tá? Ou melhor, de total extensão do joelho, a patela ela fica mais, vamos colocar assim, mais passível de movimentação. Então, no momento que você realizar a flexão, pode ser que a patela não esteja adequadamente posicionada e você impõe uma sobrecarga sobre ela. Tá? É por isso que talvez ele tenha te proibido de realizar a total extensão. Agora, a orientação dele não se faz necessária, porque do princípio anatômico, essa orientação ela já deveria nos acompanhar desde o momento que a gente pisa na sala de musculação. Essa é a grande verdade. Tá? Perfeito. Vamos avançar agora para o vídeo, né, que vocês têm colocado algumas dúvidas aí, que eu já estava contando com essa dúvida. Dá uma olhadinha lá. Outro videozinho maravilhoso para nós. Vocês observam o vídeo, eu tomo água. Muito comum esse tipo de movimentação. Muito comum esse tipo de movimentação. Veja, o indivíduo dessa plataforma, né, e aí eu tenho ali a movimentação do quadril. Olha lá. A movimentação do quadril. Olha isso. Muito comum. Tá? Muito comum. E aí, Potom, como que eu posso evitar essa movimentação do quadril? Né? O quadril está se elevando ali, né, do apoio. O que eu posso considerar? Qual a observação que eu faço? E aí, e agora? E agora? Tiro ele do leg press, o que eu faço? Né? Bom, vamos ver o que a gente faz? Tá? Vamos avançar aqui. Vamos ver o que a gente tem. Olha só. Tá? Temos algumas questões que nós devemos considerar. Fraqueza de região lombar. Tá? Então, em função dos músculos aqui, né, da região lombar, ok? Então, eu tenho aqui os músculos paravertebrais, espinhais, iliopostais, né? Tenho o quadrado lombar. Em função dessa estrutura estar enfraquecida ou pouco ativada, então eu tenho uma livre movimentação do quadril. Então, esse é um fator que eu devo considerar. Tá? Insuficiência passiva de isquiotibiais. O que significa isso? Significa que os isquiotibiais já estão sendo tão estirados que agora eles estão impedindo a livre movimentação das estruturas. Então, o que acontece? Eu traciono esse quadril para cima. Por quê? Isquiotibiais. Então, uma vez que esses músculos estão inseridos de forma proximal no isquio, quando eles apresentam a sua totalidade de estiramento, então eles apresentam insuficiência passiva. Então, eles vão forçar a movimentação do quadril. Então, é uma possibilidade, é um fator possível, né, que deve ser considerado durante essa instabilidade. Tá? Mobilidade insuficiente de tornozelo. Às vezes o indivíduo ele não tem uma mobilidade adequada de tornozelo, tá? E aí ele pode ser também prejudicado no gestual motor. Carga excessiva e falta de consciência corporal. Então veja, essa movimentação que nós estamos vendo aqui no vídeo, veja quantos fatores nós temos que considerar para a ocorrência dela. Olha só. Potom, mas ele já tem consciência corporal. Ele tem boa flexibilidade discotibial, boa mobilidade, né? Mas será que os paravertebrais, o quadrado lombar está fortalecido? Né? Não, está fortalecido, a gente está fazendo um trabalho bacana. Será que a consciência corporal está bem desenvolvida? Está também, Potom. Será que a carga está adequada àquele indivíduo, para aquele gestual motor? Tá? Potom, parece que está. Então vamos tentar fazer aqui algo bem adicional. Vamos fazer a famosa gambiarra? Vamos ver se dá certo? Sabe o que você faz? Vou dar uma dica para você. Sabe o que você faz? Pega uma bandagem elástica, pega um elástico, tá? Pega um elástico e coloca o elástico embaixo aqui, ó, do quadril do indivíduo. Olha aqui, ó. Coloca o elástico aqui, ó. Deixa eu pegar a cor, uma amarela aqui para você. Coloca o elástico aqui, ó. Embaixo do quadril do indivíduo. Coloca aqui, ó. Tá vendo lá o risquinho que eu tô fazendo? Coloca o elástico ali, tá? Faz o seguinte com o elástico. Puxa o elástico nesse sentido da seta.
e fala para ele, se o elástico sair da minha mão, é porque o teu quadril levantou. Você tem que manter o quadril apoiado. O elástico não pode sair daí. Então eu coloco o elástico embaixo do quadril dele. Coloco o elástico embaixo do quadril dele. E eu puxo o elástico. Não puxo muito forte também, mas eu puxo o elástico. Né? E o elástico vai ter uma tensão. Quando ele fizer o movimento, se o quadril levantar, o elástico sai. Então é uma consciência corporal. É uma forma, né, pedagógica de você mostrar para ele que ele precisa deixar aquele quadril, né, sobre o apoio. E ele começa a entender. Então, peraí, eu tenho que descer menos para o quadril se movimentar menos também. E você começa a observar, então, peraí, é falta de mobilidade de tornozelo, é insuficiência passiva de isquiotibial. Você tem possibilidades, né, de identificar isso. Então, é uma dica. Tá? Pode ser um elástico, pode ser um pedaço de tecido, qualquer coisa. Tá? O elástico é que ele é mais responsivo. Tá? Então, é uma dica que eu deixo para você aí. Ok? Agora, o que você tem que tentar observar durante essa movimentação são esses possíveis fatores. Então, veja, tudo requer, né, avaliação funcional. Tá? A gente está falando de um movimento. É simples. Então, a cinésia biomecânica, às vezes nós encaramos essas temáticas de uma forma, né, muito complexa. Né? Nós atribuímos muita complexidade para essas temáticas. Mas não. Se nós encararmos essas temáticas, né, sendo aplicadas ao corpo humano de uma forma natural, então você vai ver que tudo se torna mais fácil. Né? É mais absorvível o conhecimento. Então, veja, ó, fraqueza de região lombar, insuficiência passiva de isquiotibiais, mobilidade insuficiente, carga excessiva, falta de consciência corporal. Tá? Então, esses são alguns fatores possíveis para essa instabilidade, né, de quadril. Tá? Ainda posso ter aqui, né, uma ativação de região abdominal. Tá? Às vezes o indivíduo ele tem um trabalho volumoso, intenso para os músculos abdominais, ele se submete a um exercício como esse, ele tem uma tendência de realizar essa flexão. Isso vai contribuir para a rotação do quadril também, tá? Então, como foi colocado lá, acho que, deixa eu ver, não sei se foi pela Larissa ou pela Mariana, né? Esse aluno ele deve ser estimulado a manter as curvaturas naturais e deve desenvolver a consciência corporal dele, tá? Isso vale não só para o leg 45, mas vale em todos os aparelhos que simulam ali, né, esse movimento, né, que oportunizam esse movimento de trabalho ali de quadril e joelho, ok? Outra coisa que nós devemos considerar, né, o que deve ser evitado, tá? O que mais deve ser evitado? O famoso valgo dinâmico. Tá certo que esse indivíduo aqui tá com valgo dinâmico que, olha lá, hein? Esse rapaz aqui tá perdido, hein? Mas né, nós temos que ter cuidado como nós vamos estimular a correção disso, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, alguns possíveis fatores, né, que vão contribuir para esse valgo. Olha lá, fraqueza de glúteo médio, piriforme, glúteo máximo e vasto medial oblíquo. Então, a fraqueza dessas estruturas, somado a um aumento da atividade de adutores, faz com que eu tenha ali uma maior chance de ter esse valgo dinâmico. E aí as forças de translação, elas ficam desalinhadas. Veja, agora vai ficar claro para você, uma vez que você já sabe o que é força de translação, vai ficar claro para você. Dá uma olhada aqui na imagem, eu vou criar uma seta. Tornozelo, reação, ação, reação. Olha lá. Ação, reação, força de translação. Veja como está desalinhada. Né? Veja como há uma sobrecarga de ligamento colateral. Tá? Olha lá, reação, reação. Ó. Ação, reação. Ó, não há alinhamento joelho, tornozelo. Não há alinhamento. Tá? Se não há alinhamento, a força translacional ela vai impor uma maior sobrecarga a determinadas estruturas. Nesse caso, ligamentos colaterais. Né? Ligamentos colaterais laterais. Ó. Veja. Tá? Então, eu tenho aqui uma maior atividade de adutores somado a uma fraqueza dos músculos abdutores. Glúteo médio, piriforme, glúteo máximo e aqui no caso também o vasto medial oblíquo. Tá? Colocar uma mini band na altura da coxa. Assim, quando a pessoa descer, tem que manter o mini band tensionado. Olha só que interessante, né? Que a Larissa colocou. Vamos dar uma olhada aqui comigo? Vamos ver? Vamos avançar? Olha o que temos aí. Olha o que temos. Uso de bola, uso de mini band. Tá? Então temos duas circunstâncias aqui. Muitas pessoas equivocadamente usam a bola. Bom, então se eu considerar a imagem anterior, se eu coloco uma bola, eu resolvo o problema. Só que para aquela bola se manter ali entre aqueles joelhos, o indivíduo tem que exercer uma força para pressionar aquela bola e ela não cair. Então você está intensificando essa problemática, né, de ativação de adutores. Então no caso da bola não seria recomendado o seu uso.
mas equivocadamente muitos profissionais ainda adotam a bola, né, para impedir aquela aproximação dos joelhos. Mas nesse caso a gente não recomenda a bola. No caso do mini band, pô, Tom, se eu utilizar o mini band, aí eu tenho que fazer força para o mini band se manter tensionado. Então eu faço força para fora, né, lateralmente. Então nesse aspecto o mini band pode contribuir, sem sombra de dúvidas. A bola, cuidado. Pô, Tom, mas eu já ouvi dizer, né, eu vou repetir, Pedro, eu já ouvi dizer que quando eu uso a bola, eu tenho maior atividade de vasto medial, pô, Tom. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Olha lá, pô, Tom. O vasto medial oblíquo, né, quando ele se apresenta enfraquecido, ele tem apresentado relação com o valgo dinâmico também. Pô, Tom, se eu usar uma bola aqui entre esses joelhos, eu não vou estar ativando mais o vasto medial? Olha, a gente vai ver se vai estar ativando ou não. Mas você vai estar ativando muito mais o quê? Os adutores. Então você vai intensificar ainda mais a adução dessa coxa nesse sentido medial. Quer dizer que você traz uma problemática ainda maior para o indivíduo. Então a bola não é recomendada, porque para segurar a bola ele vai ter que exercer pressão. Para segurar a bola entre as pernas, ele vai ter que exercer pressão. Olhem ali na imagem, olhem ali na imagem. Olha lá, para segurar a bola ele tem que fazer pressão sobre ela. Então os joelhos ficam ainda mais para dentro quando eu tiro a bola. Eu estou ativando ainda mais os adutores, tá? Diferentemente quando eu uso os elásticos, que a força que eu faço é essa, para manter o elástico tensionado, tá? Então esta é uma possibilidade, né, de contribuir ali para que as forças translacionais, para que esse tipo de força, veja, para que esse tipo de força translacional esteja alinhado, joelho e tornozelo, tá? Então para que eu tenha o devido alinhamento, eu uso um mini band para me auxiliar, ok? E o que os estudos falam em relação à atividade do vasto? Né? Olha lá que interessante. Ó. Se eu usar a bola, eu até tenho uma maior atividade de vasto medial, inclusive de vasto lateral. Tá? Mas isso não quer dizer que eu tenha a resolução do problema. Isso não quer dizer que o vasto vai se fortalecer a 1 grau que vai corrigir a problemática. Tá? Então, enquanto eu tenho esse tipo de informação, trazendo aquela ideia para o profissional de que, peraí, se eu uso a bola, eu reforço mais vasto, e o vasto está associado, a sua fraqueza está associada a valgo dinâmico, então eu corrijo o problema. Mas não é só isso. Você viu quantos outros grupamentos que precisam ser estimulados? Né? Glúteo, piriforme, adutores, né? Estão sendo muito ativados e serão ainda mais ativados. Então esse tipo de informação requer muita cautela. Por isso que eu estou colocando aqui para você, ó, essa informaçãozinha aqui em cima. Porque algumas pessoas se utilizam desse tipo de informação para ir às redes sociais ou para ir ao campo prático e tomar as suas decisões imaginando que aquilo é a resolução do problema. Só que as decisões não devem ser tomadas a partir de uma informação, mas de um contexto em que aquela informação está inserida. Beleza? Então, Potão, usa a bola ou o mini band? O mini band. Tá? O mini band. Mas ainda assim tem que verificar se essa situação aqui ela não é decorrente, né, de outros fatores associados, como inclusive desvios, né, articulares, ou afecções estruturais, enfim, a gente precisa analisar o caso com bastante cautela, tá? Perfeito. Ainda, o que deve ser evitado? Valgo dinâmico, instabilidade de quadril. O que deve ser evitado? Carga excessiva. Esse vídeo parece até mentira, né? Eu não vou colocar o vídeo para rodar não, tá? Eu dei um print só porque o vídeo ele é desconfortável, né? O vídeo ele não é nem um pouco confortável, não há necessidade de nós vermos o vídeo. Quem tiver curiosidade, depois procura por ele. Mas olha só, a carga excessiva, tá? A carga excessiva, sem o sujeito estar devidamente preparado, a carga excessiva associada a uma extensão máxima daquele joelho, tá? Coloca o indivíduo numa situação de maior risco, simples, tá? Então, quão preparado o indivíduo está para se submeter àquela carga elevada, ok? Então, nós temos que ter atenção a esse aspecto também. Evitar esta carga excessiva sem devido preparo, né? Sem devido preparo, tá? Hoje eu fiz uma publicação falando das faixas no joelho. Depois, quem não viu, dá uma conferida lá que tem um conteúdo interessante em relação ao uso de faixas, tá? Então, olha, que deve ser evitado, né? Valgo dinâmico, instabilidade de quadril, né? Desalinhamento de forças translacionais, carga excessiva sem devido preparo, são situações que devem ser evitadas. Ok, Potão? E eu estava pensando aqui, Potão, o seguinte, né? Se o leg press já trabalha músculos anteriores e posteriores de coxa, então eu não preciso fazer exercícios adicionais para posteriores, perfeito?
Tá? É isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O indivíduo ele faz o leg press, ele faz 4 séries de 10 a 12 repetições, leg press. 4 séries, fez o leg press. Potom, um exercício completo, cadeia anterior, posterior. Ok. Aí, Potom, então eu vou passar para ele agora uma cadeira extensora e uma cadeira flexora, né? Eu passo um para o anterior e um para o posterior. Está equilibrado, não tá, Potom? O primeiro é multiarticular, trabalhou tudão. O segundo é uni, trabalhou anterior, o segundo trabalhou posterior, está equilibrado. Não é isso, Potom? Não é bem assim, não. Tá? Cuidado que não é bem assim, tá? O trabalho, ele tem um maior estímulo de determinados grupamentos, é multiarticular, tem trabalho quadril, joelho, tornozelo, mas o nível de ativação desses grupamentos se difere, tá? Dá uma olhada nisso, ó. Olha só. Olha que interessante aqui. 12 semanas de treinamento. O que os caras treinaram? Só leg press. Só leg press? Só leg press. É um estudo muito interessante. Os caras fizeram o seguinte, 3 séries de 10 repetições, tá? Que isso é com fundo científico, então por isso essa precisão nos números, 3 de 10. Eles mediram aqui pico de torque. Potom, o que é torque mesmo? Torque é a força necessária para girar, né, uma estrutura. Quando você pega uma maçaneta e gira, você exerce um torque sobre ela. Quando você tem o seu joelho realizando a flexão, né, e a extensão, para realizar a extensão, você precisa de uma força. Então tem um torque necessário para realizar essa extensão. Quando eu quero fazer a flexão de joelho, eu vou girar a estrutura. Então, eu tenho que exercer um torque para girar a estrutura, ok? Quando eu falo pico de torque, é o máximo de torque necessário, tá? Olha lá. Beleza. O que os caras avaliaram? Eles avaliaram o que é chamado de taxa funcional e taxa convencional. Você já vai entender o que isso está associado, tá? Você já vai entender o que isso está associado. Já eu respondo vocês no chat aí. Dá uma olhada aqui comigo. Taxa funcional. Tá? É a força entre os grupamentos, o grau de força, é o equilíbrio de força concêntrica e excêntrica. Então, concêntrico e excêntrico tem que ter um equilíbrio. Então, eu chamo de taxa funcional. Se isso estiver equilibrado, ok. Taxa convencional é o concêntrico da cadeia anterior com o concêntrico da cadeia posterior. Também tem que ter um certo equilíbrio. Senão, isso vai oferecer um certo risco. E aí os caras avaliaram, então, essas taxas, funcional e convencional. Só treinando leg press. Só leg press. Qual é o resultado que os caras tiveram? Dá uma olhada aqui comigo. O treinamento apenas com leg press, ele aumentou o pico de torque. Agora você já sabe o que é pico de torque. Ele aumentou o pico de torque concêntrico de quadríceps, mas não de posteriores, gerando redução significativa na taxa funcional, a qual está relacionada a maior risco de lesão. Então, se ocorre redução na taxa funcional, há um desequilíbrio de forças entre cadeia anterior e posterior, e isso está associado a maior risco de lesão. Então, veja, quando você prescreve um leg press, e você prescreve uma cadeira extensora e uma cadeira flexora, você deve ter um equilíbrio não de aparelhos, mas você deve ter uma distribuição de estímulos para os grupamentos. Se o leg press ele impõe um maior estímulo para o quadríceps, então talvez eu precise de um maior volume para os músculos posteriores, que é algo que eu posso conseguir, por exemplo, com uma série a mais na cadeira flexora. É o que eu posso conseguir, talvez, com um segundo exercício para músculos flexores. Então, veja, os músculos flexores demandam por um maior volume quando eu tenho esse trabalho conjunto de multiarticular e uniarticular. Então, é o equívoco eu achar que, porque ele fez o leg, ele já tem um trabalho completo com o anterior e o posterior, então quer dizer que basta um para o anterior ou um para o posterior que o trabalho está equilibrado. Não é assim. Veja, treinando só leg, o sujeito apresentou redução significativa, né, na taxa funcional, o que implica maior risco de lesão. Tá? Então, a distribuição de estímulo para esses grupamentos ela deve estar alinhada, okay, ao estímulo que o exercício impõe. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui agora. Ok. Sobre isso está falando, eu gosto de prescrever uniarticular primeiro e depois multiarticular. Já fui muito criticado por pessoas de informática errado. Então, Larissa, olha só, Larissa, tá? Seria o seu defensor agora aqui, porque não há errado, ok? O que há é uma intencionalidade por trás da prescrição. Se você prescreveu o uniarticular com uma certa intencionalidade, você entende que não há o errado? Tá? Não tem errado. O que tem é uma prescrição individualizada e personalizada. Talvez para um cliente você preconizou um trabalho uniarticular primeiro, porque identificou talvez uma disfunção, um desequilíbrio de forças,
e para o outro você trabalhou primeiro com multiarticular. Não há regra, tá? O que há uma intencionalidade clara sobre os porquês. Então, sempre que você for prescrever, pense, por que eu estou prescrevendo desta maneira? Eu tenho argumentos plausíveis para tal ou não tenho? Tá? Então, não há um certo ou errado, ok? Deixa eu ver o que a Giovana colocou. Então, se o indivíduo trabalhar até a falha muscular na flexora, ele precisa trabalhar na extensora também. Então, Giovana, o que acontece? Acontece o seguinte, qual é a prioridade de trabalho, qual é a intencionalidade? Né? Será que esses músculos anteriores, né, eles apresentam um grau de força maior do que os músculos posteriores? Então, tem que analisar cada caso. Eu tenho indivíduos em que essa discrepância, em desequilíbrio de força, ela é menor, enquanto em outros ela é muito presente. Tá? Então, a gente precisa, né, avaliar cada caso de uma forma individualizada. Tá? Então, por isso a importância da avaliação funcional, da avaliação física sendo feita de forma periódica, e não apenas no momento em que ele te encontra e depois 3 ou 4 meses depois. Né? Então, a gente precisa periodicamente analisar isso. E a gente analisa nos próprios exercícios que o indivíduo está realizando. Tá? Então, tudo vai depender do contexto. Né? Você pode alcançar a falha muscular na flexora, mas talvez na extensora não há necessidade, porque você já alcançou uma fadiga significativa com o contexto de exercício que você ofereceu para os músculos anteriores. Ok? Gosto de montar um treino com uniarticular para a parte anterior, os multiarticulares como transição e depois articular para a parte posterior. Larissa, perfeito, não tem nenhuma crítica em relação à sua configuração. Tá? Perfeito. Ok? Tudo vai depender do rendimento que o sujeito vai alcançar. Uma coisa que é certa, e isso é uma questão lógica, sempre os exercícios que ficarem por último, sempre os últimos exercícios a serem realizados, eles serão prejudicados na produção de força, porque o indivíduo já está mais fadigado. Não só dos aspectos estruturais, mas também metabolicamente. Tá? Então, é uma questão de lógica. Se, por exemplo, eu tenho 5 exercícios, tá? O A, B, C, D, E. Se por 6 meses a letra E sempre ficar por último, tá? E ele é um estímulo específico para um grupamento, esse sujeito aqui ele vai ter um desenvolvimento menor do que os outros 4. Entende? Então, sempre o último que é realizado, ele é desfavorecido na produção de força, por aspectos estruturais, por aspectos físicos e metabólicos. Tá? Então, de novo, não há regra nesse caso. Tá? E aí, essa montagem única e exclusiva que eu fiz para vocês, tá? Que não é das melhores, né? Mas eu tenho ali uma certa familiaridade com o Photoshop também, eu faço a pergunta para você. E aí? Então, né, depois desse montante de informações que a gente apresentou, eu deixo a pergunta para você. E agora, como é que vai ser a sua orientação, a sua prescrição, né, a sua execução no leg press? E aí? Né, como que vai ser? Tá? E a carinha desse sujeito incrível, né? Ela dispensa comentários, né? Então, tudo requer um raciocínio, né, por trás das nossas tomadas de decisão, ok? E nessa situação de raciocínio, né, eu não tenho, então, nenhuma possibilidade de criticar ou de, né, impor algum padrão, tá? Então, não há esse padrão a ser imposto, ok? Maravilha, galera. Maravilha. Chegamos ao final, né? Falamos aí, trouxemos muitas informações, né, relacionadas ao leg press. É claro que sempre tem muita mais coisa para conversar, mas também para que não fique desgastante, não fique maçante, né, a exposição do conteúdo. Tá? Eu finalizo aqui a nossa apresentação. E aí eu queria entender, saber de vocês se ficou alguma dúvida, né, se há algo que vocês gostariam de contribuir, algum comentário, né, ou alguma questão que nós possamos esclarecer. Então, fiquem à vontade em colocar aqui no chat, eu já vou liberar o microfone para vocês. E se gostaram, compartilhem, né, divulguem para os seus colegas. Amanhã eu vou estar divulgando para o pessoal as inscrições da aula 2, que a gente vai falar de supino, tá? Nós vamos falar de supino. E hoje eu vou divulgar para vocês aqui, tá? Só preciso pegar o link aqui do Telegram, já vou passar para vocês. Eu vou divulgar para vocês aqui o link do Telegram para que vocês tenham acesso antecipado às inscrições da próxima aula, tá? Porque eu acho justo, né, as pessoas que conseguiram manter esse compromisso, estar comigo aqui nesta tarde, nesta troca de conhecimento, eu acho justo que vocês também tenham acesso aí exclusivo às inscrições. Beleza? Kaique, eu vou divulgar agora. Só quero ver se vocês têm mais dúvida, alguma coisa, já vou divulgar para vocês. Tá? André, essa aula já foi gravada, assim que ela ficar disponível para mim, eu vou colocar lá no Telegram para vocês.
E aí, claro, eu só tenho que agradecer a participação de todos, né? Foi uma tarde aí rica na troca de conhecimento, é sempre uma grande satisfação poder compartilhar, poder somar, né, com o conhecimento de vocês e também pelas contribuições de vocês que enriqueceram muito a nossa aula, né? Falando aí de aspectos também relacionados à funcionalidade, né, do nosso corpo frente a esse exercício, tá? Tiago, eu vou colocar lá para vocês, eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver qual é o nosso link aqui, que eu já vou divulgar aqui para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Vocês serão os primeiros a ter acesso a esse link. Deixa eu ver como eu faço. Só um instantinho. Ok. Perfeito. Ah, cadê? Aqui. Espera aí. Isso. Vamos lá, deixa eu digitar aqui para vocês. Deixa eu colocar o linkzinho do Telegram para vocês aqui. E aí eu já libero vocês. Eu acho que a gente podia fazer uma fotinha, né? Antes de vocês saírem. Só deixa eu tirar aqui a compartilhamento. Calma aí. Para por aqui. Perfeito. Ok. Minimizar. Maravilha. Galera, vamos liberar essas câmerazinhas aí. Cuidado aí onde é que vocês se apresentem, onde é que vocês estão, hein? Vamos fazer uma foto aqui. Vamos deixar a galera com inveja. Olha lá, quem não veio, perdeu. E vocês foram fenomenais, fenomenais, fenomenais. Olha o pessoal se arrumando, passando perfume. Peraí, o pessoal tá... Só gente boa, só fera, hein, cara? Que isso, só tem fera aqui comigo. Pô, prazerzaço conhecer vocês aí, galera. Uns alunos aí que eu não tive o prazer ainda de dar aula, não tive o prazer de estar junto. Prazerzaço estar com vocês. Fico muito feliz de conhecê-los aí. Maravilha. Show de bola. Vamos lá, então, para a nossa fotinha. Vou fazer um pequeno vídeo, né? Porque eu tenho que mudar a página. Olha lá, hein? Vou ver aqui. Isso. Espera aí. Aqui. Tal. Espera lá. Tem 300 aplicativos abertos. E vocês devem ser assim também, né? Vocês vão abrindo, deixa tudo aberto. Na hora que vê, não consegue fazer mais nada. Fala, galera. Então aqui, show de bola. Vocês vão ver que fantástico, cara. Que imagem mais linda. Com a participação especial ainda, hein? Olha lá. 1, 2 e... Show, galera, da nossa primeira aula. Só gente boa, só fera. Quem não veio, perdeu. Valeu, galera. Show! Vocês são demais, pessoal. Fenomenal, fenomenal. Deixa aqui.